a engrenagem jurídica que o Brasil constituiu? Para que serve uma justiça do trabalho? Para que serve o Ministério Público do Trabalho? Se são tão frágeis aqueles direitos esculpidos na Carta Magna, que levou Ulisses Guimarães a dizer que essa Carta Magna era a Carta Cidadã. Então, para que serve o direito, então? Se de repente as questões mais elementares, como bem salientado pelo professor Gerson aqui na sua fala, mais elementares, simplesmente se mostram absolutamente falhas, irmão. Então, o que é que esta questão tem a ver com este Congresso e com o conceito de democracia? Talvez seja essa tarefa que me cabe aqui traçar, pelo menos, a discussão. Ora, este mundo moderno que para Napoleão surge exatamente quando o homem pode resolver todas as suas questões, ele passou de um plano meramente não institucional, portanto, de um mundo pessoal, de um mundo familiar, e este mundo passou a representar-se por intermédio de suas instituições. E que instituições são essas? A instituição estatal. Na medida em que há a passagem dessa precariedade familiar, em que os laços são meramente subjetivos, e o mundo cria, e o mundo moderno, o mundo do Estado Nacional, cria a instituição Estado, e a sua representação institucional ocorre com o direito, e é por isso que se constitucionalizam os direitos, foram criados mecanismos para exprimir a vontade da maioria, e é por isso que nós temos poderes políticos, o legislativo e o executivo, né? E uma perspectiva de garantir, aqui se trata de uma esfera de defesa, por definição, dos mais frágeis ou dos hipossuficientes, como quer o direito do trabalho, ante a disposição da maioria, que pode, nesse caso, infringir a minoria toda sorte de arbitrariedades. Então, como é que o Estado se organizou? O Estado, este Estado Nacional, reconhece a cada um dos cidadãos como livres e iguais em direitos, ainda que teoricamente, né? Livres e iguais em direitos. Na medida em que esses cidadãos são livres e iguais em direitos, e é importante que nós firmemos essa definição, aquilo que nos vincula não é simplesmente um conceito familiar ou um conceito sanguíneo qualquer de vinculação. Eu não tenho nenhuma ligação sanguínea com quaisquer dos senhores, e isso também não vem ao caso. O que nos vincula é uma relação política de cofundadores de uma ordem jurídica, e que, portanto, na medida em que há essa relação, nós somos protagonistas da criação de uma sociedade livre. E como é que essa sociedade livre se organiza? Esta é a questão. É isto que vem a ser o conceito de democracia. Isto é, dar um passo institucional, de modo que esse passo não cause uma confusão entre a sociedade civil e o Estado. Não é? Para quê? Para que tenhamos sempre em perspectiva que o Estado é carente de legitimação. Na medida em que o Estado é carente de legitimação, são as eleições e os poderes políticos, executivo e legislativo, que cabe, a partir dessa conexão entre a sociedade civil e o Estado, aspergir legitimidade para as relações jurídicas das decorrentes. Tá certo.
tudo quer dizer que há, do ponto de vista da organização do Estado, uma clara divisão, uma clara distinção entre, primeiro, sociedade e Estado. Para que é preciso fazer essa distinção? É para que seja muito claro que é a sociedade, com a sua pluralidade de concepções, com a sua pluralidade de programas, que detém a legitimidade. Esse é o primeiro passo. Portanto, e é essa sociedade que legitima o Estado. Não é o Estado que legitima a sociedade. Não é quem legitima o Estado, são os governos. E quanto mais legítimo um governo, é quando ele é capaz de estabelecer uma troca, né, de papéis, de modo que a sociedade civil infunda no Estado, através do governo, maior legitimação. Daí o papel, por exemplo, do mundo do trabalho organizado em exigir que o Estado paulatinamente se adeque às pressões de legitimação oriundas da sociedade civil. Tá. E aí o que é que você faz? Você faz um corte. Um corte. O Estado se legitima na medida em que políticas públicas atendem a essas necessidades oriundas da sociedade civil. E assim se organiza o poder executivo e o poder legislativo. Tá, mas aqui, repare, nós temos sempre um problema e o mundo do trabalho e o mundo sindical fala isso com muita força, que é exatamente questionar esse conceito de liberdade, na medida em que, pelo conceito de mais-valia, pela apropriação do trabalho, as pessoas são meio que constrangidas a tomarem algumas decisões, né? E essas decisões não necessariamente são tomadas tendo em vista o melhor argumento ou aquilo que elas pretendem, mas coibidas que são, porém, de perspectivas. Uma delas produzidas pelo mundo, pelo capital, como citado também pelo Gerson aqui na sua fala. Então, repara, o que é que eu tenho? Eu tenho dois elementos. Um elemento legislativo, o elemento legislativo e o elemento executivo. Agora é a pergunta: como é que eu desenvolvo um mecanismo que esse mecanismo, ele é fruto justamente das lutas e das revoluções políticas que impingiram uma salvaguarda a estas tomadas de decisão. Não é? Porque o que é que vem a ser o Congresso Nacional? O que é que vem a ser o Parlamento? A expressão mais ou menos perfeita, dependendo da época, da contradição existente na sociedade. Então eu tenho todos os arranjos constantes na sociedade e esses arranjos ganham representação no Congresso Nacional. Aí eu tenho representante de patrão, representante de empregado. E eu tenho representação sindical e representação de pelego. E aí, qual é a exigência institucional para que essas parcialidades obtenham um consenso que possa ser traduzido em uma lei? Como é que se traduz, então, essa complexidade em uma lei? Por exemplo, que vai regular a relação de trabalho citada pelo Dr. Gerson, relativa à terceirização, por exemplo. Qual é a exigência que se faz? Quórum. É preciso ter um quórum. O quórum é, na perspectiva da maioria representada no Congresso Nacional, a exigência de aquela matéria ter o consentimento da sociedade. Não é? Então, eu tenho um prima facie, eu tenho originariamente
uma exigência numérica, de modo a dizer o seguinte: só vira lei uma ideia ou uma proposição que obtenha o sim de um maior número possível de representantes da sociedade civil. Esse é o primeiro passo. Como é que a sociedade brasileira se organizou? Ele cria, nesse caso específico da PL 4330, o Senado Federal como uma casa revisora. Uma casa revisora. E é por isso, então, que a Câmara dos Deputados é entendida como expressão do povo, né? E o sino de Niemeyer é uma cúpula voltada para cima, aberta às influências, às diversas influências da sociedade, dessa sociedade que é complexa e que muitas vezes não entende a si mesma, porque de tal modo plural, e por vezes contraditória. E qual é o papel, então, que é dado ao Senado? Está representado pelo Niemeyer com aquela cúpula para baixo, de modo a dizer que, naquele caso específico de um projeto de lei que se origina na Câmara dos Deputados, né, cabe ao Senado o papel de Câmara Revisora. Portanto, se eu tenho a volatilidade, a precipitação oriunda de uma proposta da Casa do Povo, eu tenho aqui a segurança ou conservadorismo da Casa Senatorial a quem cabe fazer uma revisão. Então, repara, este mecanismo é um mecanismo sofisticadíssimo a fim de apurar a tomada de deliberação das instituições republicanas, que se expressa no primeiro momento no parlamento. E qualquer medida aqui ainda se submete ao veto presidencial. Então, o processo legislativo aqui, ele tem nos poderes políticos a sua expressão, no legislativo e na presidência da República. Então, qualquer fricção oriunda de um debate caloroso em que se o Senado pode não pautar, ou pode reprovar, ou pode modificar qualquer proposição, ele contrariaria o espírito do parlamento. Todo parlamento bicameral, portanto formado por duas casas, tem um condão de de colocar uma concepção frente a outra concepção. Então, a tramitação, por exemplo, da 4330 no Senado, obedece uma lógica de revisão estrita. E do ponto de vista, doutor Camargo, salvo o meu juízo, de uma técnica legislativa, a simples supressão do artigo 2º do projeto aprovado na Câmara dos Deputados enterra qualquer perspectiva de aprovação da PL 4330 no que diz respeito da terceirização da atividade fim. Basta o Senado suprimir o artigo 2º, salvo engano, que diz respeito à constituição da terceirização na atividade de fim, e não tem outra. A Câmara dos Deputados ela poderia ou arquivar o projeto, mas sem modificar o artigo 2º. Se o Senado faz uma emenda supressiva, aprova o PL 4330, retirando do PL, respectivo desse PL, o artigo 2º que trata da atividade fim, está encerrada a questão. Né? Tá, isso aqui, agora vamos discutir em tese. Isso aqui é um exemplo que vale para nós dizermos duas coisas. Primeiro, nós vivemos numa sociedade em que as certezas não nos dizem respeito. Então, a priori, qualquer questão pode ser discutida. A priori. Agora você poderia perguntar,
E o que é que garante, que nos garante, nós cidadãos, uma margem de confiabilidade de vivermos nessa sociedade? Ora, se a justiça é lenta, por que é que nós, por exemplo, confiaríamos nas instituições de modo a resolver, que essas instituições resolvam os nossos problemas mais elementares? Por exemplo, por que é que eu confiarei no judiciário se eu tiver um parente assassinado? Essa é uma questão importante. Ou então, por que é que um sindicato ou uma confederação sindical confiará no Estado como mediador nas relações de trabalho, em que o trabalhador é de antemão submetido a uma força brutal, né, proveniente do capital? Por que simplesmente não se quebra tudo? Por que simplesmente a minha família, nesse caso, ou a família de qualquer outro, não se vinga diretamente? Porque essas questões, que são as questões imediatas, né, que diz respeito a nós todos, elas obtiveram dessa estrutura institucional uma resposta. Não é? Por que é que propositalmente o sistema de justiça ele é desvinculado da estrutura política por definição do Estado? Ora, porque a lógica que rege, ou que deveria reger o sistema de justiça, me refiro especificamente aqui, no caso brasileiro, ao Judiciário e ao Ministério Público, a magistratura em pé, a magistratura sentada, para usar uma figura conhecida, né? É porque cabe a essas instituições agir diferentemente dos poderes políticos, que são imediatamente majoritários, né? Portanto, a decisão é tomada de ímpeto pelas pressões que são capazes de representação, apenas as capazes de representação, as incapazes nós não tivemos ainda como expressá-las, né? Mas o sistema de justiça ele é constituído diferentemente, de modo a garantir os direitos das minorias ante as maiorias. Esse é o papel, por definição, do sistema de justiça. Isso do ponto de vista político. Do ponto de vista jurídico, esse garantismo, que é a razão da atuação do Judiciário e do Ministério Público, né, se estabelece nas democracias constitucionais, que é o caso, felizmente, do Brasil, por intermédio do estabelecimento de alguns dogmas. Que dogmas são esses? Entre nós, a inadmissibilidade de qualquer movimento político que venha a infringir direitos fundamentais dos cidadãos. Então, são inadmissíveis, por inconstitucionais, qualquer medida que venha a infringir direitos fundamentais. Ocorre que o movimento político que se exprime durante todo o século XIX e todo o século XX transformou, constituiu em direitos, não apenas em direitos fundamentais, não apenas o direito individual. É aquilo que o Dr. Gerson e o Dr. Camargo, são ambos professores, explicitam nas suas aulas como direito social. Ora, então,
na medida em que nós não vivemos apenas numa sociedade individual, mas que as relações daqueles que são livres e que, por serem livres, formaram uma ordem jurídica, né, eles vieram a constituir, portanto, duas espécies de direitos, ao menos, né, doutor Gamarra? Pelo menos duas espécies de direitos. Direitos individuais, relativos à pessoa humana, e direitos que se estabeleceram como sociais, e entre eles o direito do trabalho dentre esses direitos sociais, o que se exprime como social por definição. Então, repara, ora, se nós vivemos numa sociedade em que todas as normas se expressam, se exprimem por intermédio do direito, e se nessa mesma sociedade há uma distinção ou uma sobreposição de garantias aos indivíduos, como direito fundamental do indivíduo, o direito social também é um direito fundamental. Né? Aliás, isso é dito, ensinado nesta faculdade há pelo menos uns 20 anos, né, professor? Ou mais, né? Acho que com Paulo na vida, uns 50 anos. Só né, ao professor Paulo na vida, uns 50 anos. Então, o que nós estamos a dizer? Qual é a tarefa? Quais são as tarefas das instituições jurídicas? Primeira tarefa, garantir as liberdades individuais. Segunda tarefa, garantir as liberdades políticas. Pelo menos essas duas tarefas. Então, isso quer dizer que qualquer norma que infrinja, qualquer modificação, admitir que esse controle de constitucionalidade, que é originariamente exercido nos parlamentos, e no caso do Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, a Câmara, então, como representante do povo, e, por assim dizer, casa majoritária, por definição, proponha um projeto qualquer, aprove um projeto qualquer, e que lá qualquer vício de constitucionalidade seja superado, cabe ao Senado Federal, então, fazer essa tarefa. Esta é a tarefa do Senado. Então, o Senado Federal não pode, do ponto de vista institucional, sofrer qualquer constrangimento de uma outra casa, portanto, da Câmara dos Deputados, para se posicionar desse ou daquele modo sobre qualquer proposição dentro da Câmara dos Deputados. Porque a tarefa do Senado é a tarefa de revisão, por definição, dos atos da Câmara. Né? E aí essa revisão se completa, salvo nas emendas à Constituição, né, pela Presidência da República, que, por ser igualmente majoritária, controla a decisão legislativa. Né? Ocorre, para concluir, eu acho que já estou mais ou menos caminhando. Né? O doutor já está dizendo que tem 12 minutos aqui. Ocorre que o sistema de justiça ele foi constituído, né, exatamente para estabelecer o contrapeso à decisão da maioria. Eu acho que nesse caso da PL aqui tratada, 4330, nós temos o modelo ideal para discutir essa questão. Por quê? Porque ninguém há de discutir, não é? Ninguém há de contestar, ao menos, a decisão da Câmara dos Deputados do ponto de vista político. Então, ela teve a tramitação e obteve o quórum. A Câmara dos Deputados se expressa majoritariamente pela aprovação do projeto. Isso aqui é o primeiro passo, mas é de índole política. A aprovação desse projeto, ele requer
a confirmação do Senado, segundo passo, e de uma casa revisora por definição, constituída diferentemente da Câmara dos Deputados, propositalmente diferente. Então, a modificação, uma eventual modificação desse projeto no Senado é inerente ao sistema democrático. Inclusive a supressão, como eu disse aqui exemplificativamente, do artigo 2º, que eliminaria a disputa sobre a questão relativa à atividade física. Tá, esse é o primeiro ponto. Omitida a sanção, a eventual sanção presidencial, a questão agora, ela muda de conotação. Muda de conotação. E aí ela atinge ao âmago, ela chega ao âmago do sistema constitucional brasileiro. Que é dizer exatamente qual é a natureza dos direitos sociais. E qual é a tarefa do sistema de justiça. Isto é, o sistema de justiça é regido pela mesma lógica majoritária do poder político, ou dos poderes políticos, ou o sistema de justiça fora constituído justamente para opor freio, limites às deliberações políticas da Assembleia dos Representantes do Povo. Como é, então, que esta sociedade complexa, que a discussão que nós estamos tratando aqui é exatamente, salvo nós vimos, doutor Camargo, qual é o modelo de sociedade e de poderes constituídos que nós vivemos. Nós vivemos uma sociedade aberta, em que os direitos são reconhecidos, ou os direitos são categorias disponíveis de tal modo que esses direitos são simplesmente revogáveis ao sentir da pressão dos poderosos ou da opinião pública. Como é então que nós nos organizaríamos, por exemplo, se alguém que comete um delito se submetesse ao Tribunal Popular? Por exemplo, de criar uma lei para aquele caso, ou um tribunal de exceção para julgar um caso. Então, essas são questões que para nós, não é? Porque se nós temos, repara, qual é o problema? Qual é o grande problema? É que nesse mundo que nós temos, às vezes o que eu entendo como adequado já não serve nem para o meu irmão, nem para a minha filha. Às vezes nem para mim mesmo. Não é? Tal é a impossibilidade que nós temos de estabelecer certezas. Então, repara, se a moral ou a religião, primeiro eu tive a moral, a religião, a informar o que deveria ser feito. Depois, essa religião, na medida em que as religiões foram se fragmentando, elas foram substituídas por uma espécie de moral comum. Não é? Verdade que muito a partir da formatação, né, de um modelo de conduta único. Mas se a moral já não... Nós temos tipos diversos de moralidade. Né? Então, como é que nós vamos resolver os nossos problemas? Não há de ser moralmente, né? Não há de ser moralmente. Os problemas que nós temos, e nós temos problemas permanentemente, eles precisam de resolução.
E quanto mais sofisticada é a sociedade, mais problemas nós temos de chegar a soluções mais banais. Veja bem que às vezes nós não conseguimos solucionar problemas com o nosso vizinho. A cor, às vezes, tem problema no estacionamento. O camarada está dizendo aqui que às vezes tem problema até de resolver com as nossas próprias mulheres, né? Você às vezes não resolve nada. Então, repara, uma sociedade complexa dessa, em que nós temos um emaranhado de questões, né? Ela precisa converter essas soluções em algo sofisticado do ponto de vista institucional. Né? E é por isso que essa sociedade, que Napoleão diz que vem a suceder a tragédia com a política, né? Ela encontrou no Estado Nacional uma forma de expressar a solução desses problemas. E isso vem a ser o direito. Né? E é o direito, então, que tem a obrigação de constituir-se de tal modo que normas são criadas de modo a garantir a organização dessa sociedade sem que seja, nenhum cidadão seja obrigado a ter a sua integridade jurídica violada. Né? E por isso, então, foi desenvolvido, do ponto de vista jurídico, o conceito de controle de constitucionalidade. O que é que vem a ser o controle de constitucionalidade? O controle de constitucionalidade significa que qualquer norma ou qualquer proposição que contrariar a estrutura jurídica de um Estado, de um país, ele é inconstitucional. Então, o que é que nós estamos a dizer? Estamos a dizer o seguinte: é uma divisão de tarefas. Quem é que elabora as normas que orientam a sociedade? Os poderes políticos. Então, nós temos uma carta política, que é a Constituição, né? Que garante a organização, garante que os cidadãos se organizem sem constrangimentos na sociedade. E estabelece requisitos para tal. Então, eu tenho uma ordem fundante que legitima o Estado, que vem a ser a Constituição. E aí, o desdobrar, né, parte por parte, dessa orientação que surge desse ato político, que são as diversas normas que compõem o Estado. Certo? Ora, na medida em que a força política hegemônica produz normas que contrariem o pacto fundante, ele é expelido do sistema por incompatível. E qual é a tarefa do sistema de justiça, do Ministério Público e do Judiciário? Garantir a efetividade do sistema jurídico, de modo a permitir que só sejam preservadas normas jurídicas que não contrariem direitos fundamentais, nem direitos fundamentais individuais ou direitos fundamentais sociais. Esta